Estamos começando mais um Parlamento Debate, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL. O tema de hoje é segurança pública, o que fazer com a criminalidade. Uma onda de ataques tem acontecido em Santa Catarina, em várias cidades. Em 2 dias foram cerca de 30 ataques. E para debater aqui conosco estão presentes os deputados Gilmar Knezil, que é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa, também o deputado Sargento Amaury Soares, que é vice-presidente da comissão, e o deputado Maurício Skudlark, que é membro da Comissão de Segurança Pública. Olá, obrigado pela participação de vocês aqui. Quase tem quórum já aqui. Tem quórum. Presidente, o senhor viajou pelo estado fazendo uma série de audiências públicas em várias cidades. E o que o senhor descobriu nessas audiências públicas? Qual é o grande anseio da população em relação à segurança pública? Bem, saudar a todos os nossos telespectadores e parabenizar a iniciativa desse debate, estar aqui acompanhado aos 2 deputados que representam hoje na Assembleia Legislativa a Corporação Militar e a Corporação da Polícia Civil, muito bem representados, por sinal, membros da comissão. E a decisão das audiências públicas não foi minha de presidente, mas de toda a comissão, e foi provocada inicialmente pelo deputado Maurício, juntamente com o deputado Maurício Soares, para que nós saíssemos de dentro da Assembleia Legislativa e visitássemos as regiões do Estado que nós delineamos, no sentido de ouvir de perto os nossos gestores, o que eles tinham a nos dizer sobre a estrutura, sobre efetivo, sobre a situação da polícia, tanto militar, civil, como corpo bombeiro, e os afins dentro da estrutura da polícia, e também a sociedade, ouvi-los nos seus legítimos reclamos, no sentido de que a gente pudesse ter um diagnóstico, um raio-x da realidade de segurança pública em Santa Catarina. Nós fizemos 10 audiências públicas, todas elas concorridas, e todas elas praticamente caminham para os mesmos pontos. Inicialmente, a falta de efetivo, tanto da Polícia Civil como militar, do Corpo Bombeiro, que é um reclamo aqui já conhecido na Assembleia Legislativa, mas que a realidade lá na ponta ela é muito maior do que a gente pudesse imaginar. Escalas apertadas, em duplicidade, o estresse do dia a dia, enfim. Isso tudo foi levantado com muita propriedade nas audiências públicas. O segundo ponto, o aumento da criminalidade que está localizada entre jovens e adolescentes em todas as regiões do Estado, não é mais privilégio da capital ou das grandes cidades, e todos, claro, vinculados praticamente à questão das drogas. Então, essa é a segunda grande ponto que eu chamo a atenção das nossas audiências públicas. E claro que depois vem outras questões que são importantes também, mas dentro do grande contexto, eu diria que esses são os 2 grandes principais pontos que nós temos que nos deter e tentar buscar uma solução o mais rápido possível. Deputado Sargento Amaury Soares, depois de participar dessas audiências em todo o estado, acontecem esses ataques nas cidades catarinenses, nas principais cidades, no norte, no sul, aqui na Grande Florianópolis. Qual é a sua opinião a respeito disso, depois de ter ouvido a população, ver que a população fica refém desses criminosos e sem saber quem são esses criminosos e sem saber qual é a motivação disso tudo? Bom, boa tarde, cumprimentar você, cumprimentar o Gilmar, cumprimentar o deputado Skudlark, todos os telespectadores, dizer que para nós é uma honra também estar participando da mesma comissão junto com o deputado Gilmar Knezil, que é um ícone da política catarinense, já foi presidente desse poder, uma satisfação estar aqui. Olha, uma avaliação assim, pulando para o dia de hoje, e deixando a importância das audiências que nós realizamos e do que ouvimos em todas essas viagens e essas audiências pelo Estado, é evidente que daria a partir do resultado das audiências, daria para dizer, olha, nós já sabíamos, porque em todos os lugares reclamação por falta de efetivo, falta de estrutura, falta de espaço, falta de tudo, que pudesse dar uma combatividade maior para os organismos de segurança. Deixando de lado também a questão das consequências, aliás, das causas mais profundas dessa insegurança existente hoje, e partindo para possíveis remédios. Eu creio que é necessário uma chamada geral por parte das autoridades do Estado
e falava isso agora há pouco na tribuna, uma chamada geral por parte do governador, do secretário de Segurança, secretária de Cidadania, comandante da PM, do Bombeiro, delegado-geral, o DEAP, né, todos juntos e pensar um plano de uma chamada geral para o conjunto do efetivo da segurança pública. É preciso deixar de lado a planilha de custos, né? Porque se ficarem, eu vou usar de novo essa expressão, se ficarem ridicando, que é uma expressão lá da minha cidade, né? Um lanche uma etapa de alimentação que vão pagar para o policial, né? Ou uma hora extraordinária que o policial vai trabalhar. Efetivamente, a bandidagem ganhou a guerra. Então, precisa-se fazer essa operação como que numa situação de emergência. É preciso que essas autoridades do Poder Executivo, todas elas, de preferência em conjunto, procurem o Poder Judiciário, procurem o Ministério Público, e este poder já tem se colocado à disposição pela manifestação de diversos deputados, e que se haja em reciprocidade entre os poderes, e que, de preferência, representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário acompanhem essas operações. Quando eu falo operação, é dobrar o efetivo, né, à disposição para ir para a rua. É claro que vai aumentar a jornada. Eu propus isso dentro da nossa associação, num debate de rede social entre os praças, e todos eles elogiaram e disseram: estás fazendo a tua parte. O quê? Nós podemos trabalhar, inclusive, de forma ininterrupta. Evidente que vai ter que descansar um pouco, né? Senão o ser humano não aguenta. Mas se fizer isso durante algumas semanas, dobrando a efetividade das instituições e as operações de segurança, em conjunto e em sintonia com o Ministério Público e Poder Judiciário. Acompanhando mesmo, inclusive lá, de corpo presente, para ver como é que é na hora do vamos ver, no mundo real, né? Para ver como é que funciona lá. Se fizer isso durante algumas semanas, os que não forem presos voltarão para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, né? E os daqui vão ficar nas suas, que não forem presos, vão ficar nas suas tocas, né? Sem aparecer, por um tempo. E nós vamos poder ter um Natal e um Ano Novo em paz. Agora, o senhor falou na questão do efetivo, que é preciso que por algum tempo eles trabalhem mais. Agora, com essa onda de ataques, todos foram convocados ou ficaram de sobreaviso. O senhor acha que isso ajuda, deputado Maurício Goulart, a barrar essa onda de ataques? Bem, eu queria primeiro saudar aí a todos os telespectadores e ouvintes aí da Rádio AL. Saudar o Fabiano, o deputado Sargento Amaury Soares aí, representante da Polícia Militar, nosso presidente, deputado Gilmar Knazio, que conduz com maestria aí a Comissão de Segurança e todas essas reuniões que foram feitas pelo Estado. Primeiro, só para dizer a importância da segurança pública para Santa Catarina, para o cidadão, ela é fundamental. Muitas vezes é uma questão de vida a segurança pública. E para o Estado de Santa Catarina, o deputado Gilmar Knazio, que já foi secretário de Turismo do Estado, há 7 anos, Santa Catarina vem sendo escolhido como destino turístico preferido a nível nacional. E belezas naturais o Nordeste tem, Santa Catarina tem, então rede hoteleira é mais ou menos parecida, restaurantes. A nossa diferença sempre foi um ponto forte, a questão da segurança pública. Então, a segurança pública, além de uma questão de garantir a vida, a liberdade do cidadão, em Santa Catarina tem um poder econômico muito grande para o Estado. Então, é importante esse investimento, essa preocupação com o nosso servidor da segurança. Eu vejo que precisa uma maior integração. Nós até conversamos antes aí. Nós estamos vendo assim, nesse momento, talvez as dificuldades trazem uma reflexão entre o policial da base, o policial que está na rua, aquele que está no gabinete, quem comanda, tem que ter uma maior aproximação. E o ideal se não chegar a uma unificação das polícias, mas uma integração muito grande. Então, o que hoje os marginais estão procurando fazer? Desestabilizar a segurança como um todo. Estão procurando desacreditar a segurança
perante a sociedade. Então, eu entendo que o Estado tem condições de dar resposta, como o deputado Soares falou. O nosso policial trabalha, gosta. Se ele tiver uma bicicleta para ir atrás do marginal, ele vai. Se ele estiver motivado, se ele tiver com o respaldo da sua chefia, com o reconhecimento pelo trabalho prestado, nós temos o valoroso policial. Então, o que nós precisamos é fazer com que esse policial se sinta motivado. Se precisar dobrar turno, ele dobra. Então, eu vejo que nós temos todas as condições. O que eles quiseram agora? Eu entendo até que o diretor da Penitenciária São Pedro de Alcântara, conhecendo ele como profissional, uma pessoa competente, uma pessoa dedicada, e talvez pela rigidez que houve ali, onde tem quase mais de 1.000 presos, quase 1.500 presos, começou um conflito a nível deles querer derrubar o diretor, de atentar contra a morte, alguns presos lá, e a esposa dele foi vieram matar a esposa dele. Como ele permaneceu, aí usaram outras táticas, mandar as mulheres fazer protesto na frente do Tribunal de Justiça, dizendo que estavam ocorrendo agressões, e agora essas ações assim de intimidação da segurança e da sociedade. Então, eu vejo que o Estado tem como dar resposta, o nosso policial tem como dar resposta, e com a integração que nós podemos ter entre as forças policiais, dá para resolver essa questão. Deputado Gilmar Knezio, com a participação da população nessas audiências públicas, a gente pode dizer que a população deve ou pode participar de uma segurança pública com a participação popular, com cidadania? Pode? Sem dúvida, a população tem que participar, né? Além dos CONSEGs, né, que é hoje um instrumento que está subutilizado, né, que é uma forma da sociedade estar mais participativa, claro que denunciando, enfim, participando de tantas formas que existem. Mas eu queria voltar ao ponto que você levantou, Fábio, primeiro sobre a corporação, tanto a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, e tantos outros, né, o exemplo, né, Santa Catarina ainda é o melhor efetivo do Brasil, né, isso todos reconhecem, não basta nós reconhecermos, lá fora é reconhecido isso, né, como o melhor efetivo, e aqui bem colocado, que os são conhecedores melhor desse potencial humano do que nós. Mas ao lado disso, né, existe o outro lado da importação da criminalidade. Acho que isso está acontecendo em Santa Catarina. Nós estamos importando os crimes mais recentes que estão acontecendo em Santa Catarina, ou essas ondas de crime, são coisas importadas. Primeiro foram os caixeiros, né? 10 anos atrás ninguém ouvia falar disso em Santa Catarina. Foi ter noticiário que São Paulo, Rio, não sei aonde acontecia, começou a acontecer aqui. Depois foi o ataque agora às estruturas, né? A estrutura física e também a estrutura humana, né? Agora a ônibus, enfim, coisa importada. Novamente, isso é coisa que nós estamos vendo na televisão, estamos vendo nos jornais e está acontecendo aqui agora conosco. Então esta é uma preocupação que também acho que nós temos que ter, né? Como trabalhar isso. Claro que não se pode esconder nada, né? A liberdade de imprensa tem que existir, mas a informação também, né, sempre negativa, né, para o lado da polícia, sempre negativa contra as instituições, né, positiva sempre para o lado do bandido, normalmente, que ele aprende e vê isso. Então temos que também ter a coragem de debater esse tema, né, até onde essa publicidade ajuda ou prejudica. Acho que esse também é um tema que nós devemos nos preocupar. Eu vi hoje o comandante da Polícia Militar falar sobre isso, né? Até me surpreendeu, porque semana passada nós havíamos conversado aqui em plenário a respeito disso, né? De que hoje é uma onda copiada de alguma outra unidade da federação. Então é uma preocupação que eu queria estender aqui também, mas voltar ao tema inicial, né? Da questão do efetivo, né, que já houve uma melhora sensível, foram incorporados agora novos policiais civis, em torno de 500, se não me engano. Militar também, e o deputado Soares fez aqui, inclusive, uma referência positiva a esse momento que o governo do Estado chamou novos concursados, enfim, né, e até tem uma matéria tramitando aqui na casa,
que hoje, para ser policial militar, precisa ter curso superior, parece que isso também inibe um pouco, né? Eu não sei se inibe, eu também, é um debate que está também acontecendo aqui, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, e você coloca muito bem, a sociedade. A sociedade, não pode ficar dentro de casa ou só criticando, ela tem que também se colocar e ser parceira, e há instrumentos para isso. O senhor que representa a Polícia Militar, que é uma polícia que convive com a população diariamente, até mais do que a Polícia Civil, eu acredito. Como que o senhor acha que a população pode participar? Num momento de crise como esse, algo fazer, por exemplo? No momento de crise, a população pode participar no que for possível e preservando a sua segurança, informando a polícia. É prudente dizer dessa forma. Se dizer que a população deve ajudar a combater, nós vamos ter possibilidade de tragédias maiores, né? Por exemplo, né, e nós falávamos antes também, nesses 2 dias estão incendiando ônibus e atentando tiro contra a estrutura física das estruturas de segurança pública. Vamos supor que a gente incentive a sociedade a reagir, né? Não, participa, ajuda a polícia, né? E tenta evitar que esses ônibus sejam incendiados, né? Ou recusa a coerção para sair de dentro do ônibus para que ele seja queimado, né? Evidentemente que pode haver morte. Então, informar os órgãos de segurança, né, é a ajuda que nesses casos extremos dá para fazer. Manter a calma e talvez até dizer o seguinte para o conjunto da sociedade, especialmente os setores que estão nos ouvindo, que são a chamada, vamos dizer, mais provavelmente a chamada classe média, que historicamente pensa que ser abordado pela polícia é coisa que só deve acontecer com relação a marginais, né? Ou a pobres, né? E não é verdade. Então a polícia pode ter procedimento nesses períodos mais enérgicos do que anteriormente, inclusive fazer a abordagem, todas elas, e essa é a técnica, o deputado Maurício sabe, né, apontando a arma, se não diretamente para a pessoa, mas na direção da pessoa. Então essa é a técnica. Então a população precisa ter essa paciência e saber, porque se o Estado for fazer o que eu estou sugerindo, alguma coisa tem feito, mas eu acho que tem que pegar mais forte, inclusive convocar a reserva remunerada, isso é previsto em lei. E aí isso pode aumentar 30% o efetivo de uma semana para outra, né, na Polícia Militar. Isso só uma parte, sim, claro. Dentro dessa tua linha de raciocínio, da participação da sociedade, de forma positiva ou negativa, o que aconteceu quando a polícia, parece-me, essa semana, fez uma blitz numa principal via de acesso a Florianópolis. E, claro, que numa blitz você tem que todos passam pela mesma rotina. A comunidade local parece que se revoltou e fizeram barricadas e fecharam uma rua principal. Tem coisas e coisas, né? Eu concordo com Vossa Excelência, né? Tem que ver aquilo que vem em benefício da sociedade. Às vezes pega o trânsito engarrafado e a sociedade não entende mesmo, né? E para ser bem franco e honesto e direto, se eu estou numa fila 1 hora, né, e no outro dia eu fico 1h40 porque tem uma blitz, evidentemente que eu vou ficar... Não, tudo bem, tem que fazer as blitz de trânsito também, né? Mas naquele local, naquele horário. Então, tem que ver, eu não sei qual é a circunstância especial, evidentemente que a sociedade, isso que eu me referia, né? E daí concordo com Vossa Excelência. A sociedade tem que ter a paciência para entender que se ao chegar no seu bairro, em casa, na sua rua, né, tiver havendo uma batida policial, né, uma abordagem sistemática ou seletiva, né, de veículos e de pessoas, todas as pessoas vão ter que passar por isso. Né? Então, isso pode acontecer. Então, a sociedade pode participar ajudando. Nesses momentos, a sociedade, infelizmente, participa menos, porque a sociedade se sente mais coagida. O que a sociedade catarinense está pensando? Se os policiais estão inseguros, se estão colocando fogo na viatura, na frente da delegacia, se estão dando tiro na base da Polícia Militar, né? Se mataram o agente penitenciário, como é que eu vou participar? Então, lá na comunidade, no bairro pobre principalmente, a população fica mais coagida do que já é, mais amedrontada e mais silenciosa. Né? Então, essa é a realidade que a gente vai perceber. Né? A população, quando sente que o Estado está dando suporte, ela vai ajudar mais. E ela própria vai dizer, olha, meu filho, não fuma maconha aqui na frente da minha casa, não. Né? O moço, né? Não quero que fique trocando peteca de droga aqui na frente da minha casa. Essa é a participação da população. Né? Não, numa situação de que tem segurança, né? Faz isso. A população faz isso.
A própria população inibe e o traficante, o usuário, ele acaba saindo e não voltando a fazer naquele local. Nos dias de hoje, eu diria que seria raro a família que faria isso, a pessoa que faria isso. Pô, vocês estão dando tiro na polícia, né? Nós vamos Qualquer fazer hora do dia ou da noite. Imagina eu vou agora querer eu dar ordem para os caras que eles não podem traficar ou usar na frente da minha casa, né? Justamente na frente da casa, está aqui a minha filha, meu filho, minha esposa, né? Então a população também está amedrontada, é normal. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Parlamento Debate volta daqui a pouco com o tema Segurança Pública, como enfrentar a criminalidade. Até já. Estamos de volta com o Parlamento Debate, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL, com o tema Segurança Pública, como enfrentar a criminalidade. Deputado Maurício Skudlark, no bloco anterior, o deputado Gilmar Knezil falou sobre essa onda de ações dos bandidos em Santa Catarina, se referiu a elas como uma onda de ações importada, que começou em outros estados, ou com pessoas ligadas a outras facções, algumas facções criminosas de outros estados que estariam agindo aqui. E a gente percebe que as ondas de ataques que acontecem em Santa Catarina vieram depois do que aconteceu em São Paulo, inclusive com dezenas de policiais, de pessoas assassinadas. O que o senhor acha a respeito disso? Não, é um uma ação, existe uma ligação entre os fatos ou não? Existe uma ligação, é um fato verdadeiro. Muitas vezes alguém... Por que não se noticia muito o suicídio? Porque uma pessoa que já está com um problema psicológico, de repente, mas isso aí é a solução para o meu problema. Então, claro que sempre há essa ligação. Então, ocorreram os fatos em São Paulo, com razão, criar algum tipo de motivação para os marginais vir a agir dessa maneira em Santa Catarina. Então, claro que um fato ocorrido, ele pode desencadear outros fatos. Isso é verdadeiro. A vinda de marginais de outros estados é verdadeiro. Eu acho que nós temos alguns fatores bem graves. Primeiro, a impunidade. No Brasil, a certeza da impunidade. Por isso, esses julgamentos agora que estão ocorrendo podem ajudar a melhorar esse sentimento da população de que quem pratica algum tipo de crime vai ser punido. Então, a impunidade. Eu conversava com um juiz de direito agora numa viagem, semana passada, para Chapecó, e ele disse que houve um crime aqui em Santa Catarina. Um dos presos era preso do Rio de Janeiro, que participou do crime. Aí ele até pediu para conversar em separado, o juiz disse, não, que tem que falar, vai falar aqui, tem promotor, advogado, tudo. Ele disse, não, eu quero fazer um pedido para o senhor. Eu quero voltar para o presídio do Rio, que lá é o meu habitat, lá eu me dou bem. O juiz disse, não, então vamos fazer esse processo rapidamente e então logo concluído, você vai lá para cumprir as penas que você tem lá. Daí ele contou o crime com detalhes. Ele disse, o juiz até disse para ele, só que eu vou te dar uma pena de acordo com o que você está falando. Não. Ele disse, não, doutor, não tem problema, a pena que o senhor der, eu já tenho mais de 50 anos de cadeia, então se o senhor me der 10, 20, 30, não muda nada. Então, esse é um homem-bomba. É um homem que não tem mais o que perder, Sim. que está nos presídios disposto a qualquer coisa, porque ele sabe que a tendência é ele passar o resto da vida lá preso. Então, nós estamos reféns dessas pessoas, e até o deputado Gilmar falou ali da comunidade. Na verdade, às vezes não é a comunidade. Acredito que os fatos que ele se referia é o que ocorreu na Avenida Ivo Silveira, ali no Morro da Caixa, que a população jogou os containers lá no meio da rua e atirou fogo. O Morro da Caixa tem quantos mil habitantes? Aquela população está refém, na verdade, de uma dezena de marginais que ameaçam, que andam armados. Como disse o deputado Soares, num tempo antigo, você via um jovem praticar alguma coisa, você chamava atenção. Você não pode fazer isso. Citou exemplo. Vem um jovem ali que ele acha que está com maconha na frente da residência. As pessoas da residência iam dizer, não quero isso aqui na frente da minha casa. Sai daqui. Hoje, qual é o cidadão
que tem coragem de chegar para até um guri ali e dizer, ó, sai daí que o que você está fazendo aí não é certo. Porque aquele guri volta com uma arma e dá um tiro em alguém. Então a impunidade está fazendo com que toda a sociedade fique refém de alguns poucos. Se nós pegarmos a maioria dos municípios, é questão de 20, 30 prisões e mudaria já o contexto criminal da cidade. Mas como ou não tem vaga, ou a lei diz que é menor que tem que soltar, ou hoje tem que fazer uma transação, oferecer todos os benefícios para depois decretar a prisão. Então, tudo isso faz com que uma meia dúzia de marginais torne uma comunidade toda refém. Se pegar o Morro da Caixa, que eu citei porque ocorreu o fato lá, com certeza 10, 12 lá fizeram aquela bandalheira. Alguns que estavam assistindo acabaram apoiando, ajudando no fogo lá porque tinham medo de alguma represália. Então, milhares de cidadãos de bem ficam à mercê, reféns de alguns poucos. Por isso que é importante, e a Justiça de Santa Catarina está sendo a segurança ágil na identificação, na prisão dessas pessoas. Com essas prisões que ocorreram, já dá para saber se as pessoas receberam orientação. É justamente sobre isso que eu ia falar. O senhor falou em motivação e o secretário César Gruba dizia e disse em entrevista, deu declarações sobre isso, que a primeira coisa a se fazer era descobrir qual era a motivação para que esses ataques estivessem acontecendo, que eles até então não tinham essa informação. Por que é tão importante isso? Claro, é importante porque agora, com essas 20 e poucas prisões, 30 prisões que ocorreram, com a ouvida, o interrogatório dessas pessoas, mas a área de inteligência, as informações que tinham, pode identificar se realmente veio de quem, de dentro de qual presídio, como está sendo incentivada essa prática aí de amedrontar a sociedade. Então é possível identificar e, através disso, transferir, ser preso, mudar de presídio, levar para uma penitenciária federal. Então existem formas de legalmente você neutralizar a ação desses marginais. E, Fabiano, por favor. Eu queria aproveitar 3 ganchinhos rapidinho do que o deputado Maurício colocou muito bem. Primeiro, a concordância, né, acho que o deputado Soares também, de que esses crimes são importados, não só o crime, como as pessoas também, muitas já têm ligação com outros estados. Isso é público, notório e é um ponto que nós não podemos fugir. O segundo, da impunidade. Né, e nós usamos muito essa expressão durante a nossa audiência pública, né, que o policial prende, as leis soltam. Né? Cadê o nosso Código Penal? Né? Cadê a revisão do Código Penal? Que está parado há anos no Congresso Nacional e que não acontece nesse país. O juiz não tem culpa, o juiz olha a lei. Né? Muitas vezes a gente culpa o juiz, né? Porque soltou o bandido. Mas está lá. Se ele não soltar, o tribunal vai cumprir a lei. E aí acho que também o deputado Maurício entrou num outro gancho que é importante. Né? Esse trabalho conjunto, aí quero aproveitar, né, nesse nosso debate, que temos 2 aqui, deputados que são originários da Polícia Civil e Polícia Militar, que conhecem todo o histórico disso também, né? Onde que ainda atrapalha no desenvolvimento do trabalho técnico, científico e também operacional, essa não unidade, digamos assim, de comando ou de trabalho entre Polícia Civil e Polícia Militar. Isso também é um ponto, né, que muitas vezes ainda atrapalha, principalmente, né, as vaidades, ou sei lá se é vaidade, o que é, né, ou não há essa integração da informação ou do trabalho conjunto, que também é uma coisa que eu queria... Eu queria, assim, eu até comecei a falar, eu não sabia qual era o episódio do qual você tinha feito a referência anterior, esse ali na Silveira. Bom, inclusive, eu só vi pela imprensa, possível, né? Eu também não tenho informação. É possível que o seu relato foi perfeito. Possível que a polícia tivesse informação de que naquele momento poderia passar uma quantidade razoável de droga ou arma, e estava fazendo a blitz nesse sentido, e aí, né, meia dúzia, como o Maurício falou, disse, vamos lá fazer isso, porque daí a polícia vai sair de lá, né? Então vai desmontar a operação, né? Então precisa se preparar nesse sentido. São práticas de outros estados, eu acho que também não é apenas coincidência que estejam vindo para Santa Catarina. Eu vi um companheiro falando que pelo relevo, né? O litoral catarinense, o litoral
né? Mas aí no caso é mais parecido com o litoral carioca do que com a cidade de São Paulo, que nem é litoral. Né? Então, falando em relevo, né? Não, os bandidos do Rio de Janeiro estão vindo para cá. Né? Eu acho que tem do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, tem de outros estados. Me parece também, né, e não tem os números aqui, que é possível falar que proporcionalmente, em Santa Catarina, as polícias estão com um efetivo menor, proporcionalmente, ao Paraná e ao Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem a situação local também, e os episódios específicos. Tem servidor de segurança que exerceu função de confiança, é servidor, função gratificada, né, em órgãos importantes do Estado, que ele diz, olha, eu já falei faz tempo, que tudo tem uma dosiometria, a palavra que está na moda por causa do julgamento lá do mensalão, né, tudo tem que ter uma dose, né, a hora de apertar e a hora de deixar seguir mais tranquilo, né. E eu disse que tem pessoas que analisam desta forma a situação. Os policiais, eles, vamos dizer assim, evidentemente que se eu ouço o cachorro latir, né, em determinado horário, e dependendo da forma como ele late, eu saio de uma determinada forma de dentro de casa. Né? E há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, eu não tinha essas preocupações. Eu não sei se isso não é medo, isso é precaução. Né? Os policiais não estão com medo, o deputado Nilson tem falado isso na tribuna, né? E não estão com medo. Acho que precisa pegar as instituições, os poderes constituídos, né? Nós todos, Poder Judiciário e Ministério Público principalmente, serem procurados pelas autoridades do Poder Executivo, incluindo o governador. Né? Nós também, como deputado, estamos à disposição para, até numa situação de emergência, aprovar alguma mudança possível na lei. E dar esse suporte para os policiais que estão na frente. Dar esse suporte, essa garantia. A preocupação maior dos policiais é essa garantia que ele quer ter. Não para fazer o que ele quiser, para cumprir a lei. Né? Essa garantia para cumprir a lei. É isso que o policial sente. Né? Aí os equipamentos de proteção individual, a celeridade no processo, a mudança, né, indo para o ponto, a mudança no Código Penal e no processo penal, no Código de Processo Penal, a processualística é ainda pior do que a tipificação e a quantidade de pena, né, e o tamanho da pena. A processualística é que faz com que o processo seja demoroso, aliás, moroso. É preciso dizer, e aí também concordo, que acho que nós temos, até fiz uma brincadeira inicialmente aqui fora do ar, né, eu acho que nós entrarmos nessa questão, né, o que é a tarefa da Polícia Militar, a tarefa da Polícia Civil, nós perderíamos a oportunidade para debater questões mais urgentes. Né? Eu adoro aquele outro debate, né, mas questões mais urgentes chamam para que a gente unifique as operações, unifique as ações, né, com comandos uniformes, vamos dizer dessa forma. As mudanças precisam ser feitas no Código Penal, no processo penal, já a partir do inquérito. A questão constitucional de que ninguém pode ser preso em flagrante, né? Nenhum pode ser preso em flagrante ou por determinação judicial, só pode ter prisão nessa circunstância. A determinação judicial é uma demora extraordinária para conseguir. Os policiais civis, que geralmente faz isso, né? Pode acontecer por parte da Polícia Militar, mas é mais para crime militar. Se a Polícia Militar for fazer isso lá em outras áreas, o deputado Maurício e a Polícia vão ficar indignados. Mas a Polícia Civil passa um trabalho gigantesco para conseguir convencer o juiz. Na verdade, o policial civil, né, o delegado, o escrivão, o agente, ele vai ter que se convencer, óbvio. Isso faz parte da ética e da idoneidade dele enquanto profissional. Ele primeiro vai ter que se convencer que é caso de prisão. Depois ele vai ter que pegar os instrumentos, esses instrumentos de prova, e convencer o juiz de que é caso de prisão. E aí que eu quero Daí o juiz vai dizer, mas eu já aprendi na semana passada e não tinha penitenciária para botar, não tinha presídio para colocar. Então, isso tudo nós precisamos trabalhar em regime de emergência. Né? Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades estão, em certa forma, corretas, mas eu acho que é preciso em quantidade e em determinação mais. E aí cito até de convocar reserva, e até, se for essa questão, é bom falar porque está de paletó lá atrás. Não. Tiro o paletó e se convocar reserva, eu vou cumprir o meu posto, cobrir o meu posto.
Agora, o senhor tocou num ponto que é justamente a minha próxima pergunta, que é a questão do sistema prisional, indo para esse lado da questão de execuções penais. Quero fazer um registro aqui de que nós convidamos os representantes do DEAP a participar desse debate, mas eles não puderam porque há uma série de ações e reuniões acontecendo nesse momento por conta dos ataques que estão acontecendo em Santa Catarina. Mas a grande queixa, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, a grande queixa da criminalidade tem partido de dentro do sistema prisional. Ou seja, eles justificam as ações que estão tomando aqui fora com problemas que eles têm vivenciado dentro das penitenciárias. Isso tem um fundo de verdade? Tem. Pode Fabiano, ser, digamos assim, um estopim disso tudo? Fabiano, eu quero ser rápido para, inclusive, deixar Sim. tempo para os colegas também. Assim, eu concordo com uma coisa no ministro, análise de fundo. Né? As prisões no Brasil são medievais. E vai lá olhar. Né? Hoje em dia ainda são medievais. Tem que ir lá ver para ver. O ministro da Justiça que disse, inclusive, O que ministro da Justiça disse morrer do que ficar 20 anos preso. Prisão. Né? É preciso ter estrutura e gente para garantir uma movimentação permanente de preso de cela para de uma cela para outra, de uma galeria para outra, de uma ala para outra, de um presídio para o outro. Fazer isso, mas é preciso mais efetivo. É preciso mais gente. Não é tão simples, é a corrupção dos agentes prisionais. Pode ser agente prisional acuado, porque a sua família está sendo ameaçada. Okay. E não corrupção. Maurício. Então, tudo isso precisa ser analisado. Eu acho que está lá, eu acho que quebrar essa possibilidade de comunicação, de preso com preso, né? E de preso com o mundo exterior, né? Eu acho que já diminui bastante essa incidência. Um está lá fazendo plano, outro está aqui fora doido para agradar aquele que é o chefe que está lá dentro. Quem sai lá de dentro já sai com a tarefa. Se não cumprir, a família vai ter represália. Ele próprio, quando voltar lá para dentro, né? O irmão dele está lá preso. Deputado Maurício e deputado Gilmar, nós temos aí pouco tempo para encerrar o programa, mas eu gostaria de umas considerações finais, indo nesse mesmo caminho da questão do sistema prisional que o deputado Sargento Amaury Soares tem. Olha, eu acho, primeiro, que tem que resolver essa questão. Hoje o preso que está dentro do presídio, ele está protegido e ele decreta a pena de morte quem sai do presídio. Ou você pratica um atentado, ou você pratica um roubo, ou você vai ter represália e a tua família vai ter represália. E nesse país da impunidade, o marginal que está saindo só tem medo de que realmente eles cumpram isso. Na questão prisional, semana passada foi assinado aí o pacto por Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo buscou 530 milhões junto ao governo federal, empréstimo a instituições federais, para melhorar o nosso sistema, investir em equipamentos, então está se fazendo alguma coisa. E o fim do mundo é o ministro da Justiça dizer que é preferível morrer do que ir para cumprir uma pena num presídio. Então, como é que uma família de um cidadão de bem que praticou um deslize, praticou um delito, é condenado e vai cumprir uma pena, vai se sentir quando o ministro da Justiça diz que isso é o fim do mundo? Então, a gente vê que tem muitas disparidades na segurança que tem que ser corrigido, seja em investimento, seja na legislação, e o problema dá para resolver. E Santa Catarina tem estrutura, tem policiais, agentes competentes para resolver esse problema. Então, o Estado tem como dar a resposta a essa situação que está acontecendo. Tá, Gilmar, suas considerações finais? São três situações, né? Eu não conheço por profundidade, mas, claro, de informação. Primeiro, a estrutura, né? Como disse o deputado, medieval, né? Que está se buscando recursos para melhorar a estrutura. Segundo, o profissional que trabalha lá, que não tem atenção psicológica, não tem acompanhamento, falta de pessoal e que está sujeito a todas as tentativas, né? Enfim. E terceiro, a ressocialização, né? Cadê a política de ressocialização desses presidiários? E aí quero dar uma boa informação, aproveitar o nosso debate, que estamos inaugurando nos próximos dias a malharia comunitária dentro do presídio feminino de Florianópolis. Ação da nossa comissão, né, onde um professor que atua dentro da penitenciária nos trouxe a ideia, né, das nossas 120 presas, acho que temos aqui na penitenciária, não sei o número exato, né, estamos começando uma malharia, doação de equipamentos de empresários e que vão aprender uma profissão de costureira dentro do presídio
e que vão poder depois atuar lá fora quando forem libertas. Então, eu acho que esse debate foi oportuno, temos que continuar e nós, a comissão, estamos à disposição também ao governo, que até agora também não nos procurou, acho que isso também é importante colocar, né? O governo, até neste momento, não vejo, né, uma procura por parte também de parceria, que é importante, mas nós estamos à disposição para tentar ajudar nesse momento de crise, que é muito séria e terá consequências graves se não houver ações específicas. Ok, eu agradeço a participação dos senhores no Parlamento Debate dessa semana. O programa volta na semana que vem. Até lá.